Muito bem, vamos começar nosso estudo abençoado, nossa jornada. Convidar vocês a gente fazer uma oração aqui para a gente dar início, né? Vamos agradecer a Deus, nosso Senhor Jesus, pela oportunidade. E em nome de Jesus agora, nós oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Bom, pessoal, hoje a gente começa no capítulo 5, né? A arrogância. A arrogância. Alguém gostaria de começar a comentar aí as primeiras percepções que teve desse capítulo? Alguém? Adriana, Ô Wellington. Ô Wellington. Tá dando um estranho, né? Tá dando eco, né? Espera aí. Um dos dois tem que colocar no... Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, Alexandre. Sim. Eu tenho que ser honesta com você. Eu não consegui ler o capítulo 5, não. Mas eu vou ler ele, mas eu quero participar do estudo. Pode ser? Claro, pode participar, claro. Tá ok. Eu não consegui tempo mesmo, não. Não tive como fazer. Mas eu vou participar. você não ficar sozinha, não foi só você que não leu, não, eu também não tive como ler. Ah, então tá bom. Eu preciso ser honesta e falar, sabe? Realmente eu não tiro tempo. Eu vou o seu. Ah, tá. Bom, Dri, você quer comentar alguma coisa que você entendeu? Ô, professora! Professora! Ô, A professora, professora já acabou as pilhas. Já era. Só amanhã agora. Então, eu ia falar para você falar que você tá com cara de sono para você não dormir. Nossa, olha a minha cara, eu já não estou aguentando mais, estou nem raciocinando mais. Mas vou ficar aqui mais um pouco. gente, eu vou comentar um pouco que eu entendi também, tá? Vocês vão me ajudando aí. Vou pegar o lápis aqui. Bom, ela começa já nesse capítulo dando continuidade no raciocínio que ela estava no outro, né? Capítulo anterior, sobre o rancor, ela começa falando que imperfeição moral que trabalha em detrimento do processo de libertação dos instintos agressivos e selvajados que remanescem na criatura humana, mantendo-a em estágio primário, ou seja, como o rancor, como a mendacidade, como os outros que a gente estava lendo aqui, ela bate na mesma tecla da imperfeição moral, né? Da questão do adoecimento moral, né? Do adoecimento da moral da criatura humana, que impede a criatura humana de evoluir. Oi? Tem alguma coisa a ver aqui com a mensagem. Tudo a ver, tudo a ver. Gente, a gente recebeu uma mensagem hoje maravilhosa, maravilhosa. Que fala, tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui também. Percebam que a gente falou nas aulas anteriores, nessa questão aí, né? Essa questão aí do rancor, essa questão
da pessoa. Lembra que a gente estava falando? Ué, eu aceitei a Daniela. Ela não Daqui a pouco aparece. apareceu. Apareceu. Lembra que a gente estava falando do rancor? Que a gente, às vezes, sente uma aversão por uma pessoa e a gente não, às vezes não sabe a origem dessa aversão. Oi, Dani, boa noite, seja bem-vinda. Seu microfone. Não estamos te ouvindo. Oi? Bom, a gente estava falando, né, da questão de você sentir o rancor por alguém que você nem conhecia e de repente você tem aquele rancor, aquela aversão pela pessoa, né? Começa por uma aversão que pode se transformar num rancor, uma raiva depois, né? E uma aversão gratuita, entre aspas, mas que muitas das vezes é uma aversão que vem de outras reencarnações, que vem de vidas anteriores, né? E aqui na arrogância, no capítulo 5, ela continua falando sobre isso. Que a arrogância é essa imperfeição moral que vem, né, de muitas vezes de vidas anteriores na qual, deixa eu até achar o parágrafo aqui que ela fala sobre isso, ó. Que às vezes você era uma pessoa que impunha, né, que era severa sobre as outras pessoas, que você era tipo um rei que maltratava os seus súditos, né, e que você vem trazendo essa arrogância, né, de outros, aqui ó, na página 43. A arrogância de hoje tem suas raízes em comportamentos tirânicos do passado, quando o espírito enlouqueceu no poder, despedaçando vidas e impondo suas paixões perversas. Como ninguém se exime ao movimento contínuo da roda do tempo, todos são surpreendidos hoje ou no futuro pela realidade que os coloca nos lugares que lhes correspondem durante a vilegiatura orgânica. Vilegiatura tipo assim, quando você passa um tempo num lugar, né? Ela está falando aqui da vilegiatura orgânica, da reencarnação atual, né? Então, ou seja, movimentos tirânicos de poder do passado, que você era aquele tirano que impunha as coisas, que prejudicava as pessoas. E hoje você vem ainda trazendo traços dessa tirania, que é a arrogância, né? Diga, Alexandre, você levantou a mão, pode falar. Seu microfone. Voltar só um pouquinho para trás, que você Uhum. está falando das pessoas que a gente tem antipatia, né? Eu encerrei o estudo nós encerramos aqui, né? Entre a Terra e o Céu, do André Luiz e o Chico. E nesse estudo fala muito sobre isso. Fala muito sobre as pessoas que a gente tem uma certa antipatia, tem dificuldade de fazer amizade, aquelas pessoas que você não consegue, por mais que você se esforce, você tem uma rejeição. E o quão nós somos rodeados de pessoas que tivemos antipatias e discussões no passado. E a gente pensa assim, essa pessoa que eu tenho, pode ser que seja uma pessoa do meu passado, que eu não gostava dela. Geralmente é. Geralmente é. E nesse estudo, o ministro Clarencio, ele que faz parte dessa campanha desse livro, ele fala que mais de 90% das pessoas que nós temos antipatia são dívidas nossas do passado. São as pessoas que nós tivemos atrito, conflito. E ele ainda fala mais. Ele fala assim,
faça as pazes nessa vida, nessa reencarnação ainda. Se possível, tente, você não precisa amá-lo, mas tente conviver de maneira pacífica, porque essa pessoa que você tem antipatia hoje, que você não consegue ter amizade, ou você tem uma discussão na família, aquele parente que você não vê, que você não conversa, pode ser amanhã seu filho, seu irmão, seu tio. Então, conserte nessa reencarnação ainda. É sobre isso que eu queria falar, sobre um assunto que você comentou no começo do... É exatamente isso. Exatamente isso, né? Isso conclui o que a gente estudou sobre a questão do rancor, né? É exatamente isso. Você tem as divergências com as pessoas, que você vai adquirindo os problemas ao longo da sua existência, e você pede para vir com a pessoa para justamente resolver esses problemas, essas divergências com essas pessoas. Nós pedimos, nós fazemos um plano reencarnatório lá. E nesse plano reencarnatório, nós não estamos convivendo entre nós todos à toa. Algumas pessoas é por auxílio, uns para ajudar os outros, outras é para você realmente expiar, né? Expiar coisas que você fez no passado. Ô, Dri, vambora, Dri. Quer ficar aqui mais? Não. Quanto mais eu sei, mais problema eu arrumo. Mas eu já te falei para que nós estamos mexendo com isso até hoje, minha filha. Eu estava lendo esse capítulo aqui, eu falei assim, que é isso aqui, meu Deus do céu? Eu não fiz nada disso, não. Fez. E eu ainda pedi para vir assim. Não, você não pediu, não, você implorou. Implorou, verdade, implorou, né? E aí, voltando aqui agora para o capítulo 5 da arrogância, né? Olha o que ela fala. O arrogante se vê o centro do universo. Ele tem uma questão de egocentrismo muito alto dentro dele, né? Ele se vê fora de si mesmo. Ele perde, é como se ele perdesse o eixo, tipo assim. Ele se vê de uma forma fora da realidade, porque ele se enxerga, porque a arrogância é filha do orgulho. Então ele se enxerga sempre acima dos outros. O arrogante, ele sempre se vê melhor, mais do que o outro. Por isso ele é arrogante. Porque ele acha que ele sabe mais, que ele entende mais, que ele é melhor. Então ele é o dono da razão, o dono da verdade. A ponto de subestimar Deus. Que ela fala aqui, ó. Permitir-se negar a existência de Deus numa reação infantil contra a progenitura divina. Ele simplesmente nega a Deus. Ele acha que ele é tão melhor, né? A sua arrogância, o seu orgulho é tão grande que ele não consegue ver Deus, porque se ele admitir Deus, ele vai admitir que tem algo acima dele. Aí entra os ateus? Difícil falar isso, sabe por quê? Podemos dizer que sim, mas difícil falar que todos os ateus são assim. Porque tem pessoas que não conseguem. Às vezes a pessoa não é ateu, não é porque ela é orgulhosa, é porque ela não consegue entender. Tem algumas pessoas que ela quer entender tudo, ela quer racionalizar tudo. E como é que você racionaliza Deus? Tem jeito, Né? Como é que você vai enxergar, mensurar, medir com as nossas, com a ciência da Terra, Deus está tão acima disso. E algumas pessoas não acreditam em Deus. Eu não diria que é só pelo orgulho, é realmente porque ela não consegue entender. Talvez tenha uma dose de orgulho nesse entender. Pode ser que sim, né? Não sei se vocês concordam com o que eu estou falando aqui. Às vezes a pessoa, ela quer tanto racionalizar Deus que ela não consegue entender. Muitos é por orgulho mesmo, igual o arrogante aqui, ó. Ele não pode enxergar algo ou alguém superior a ele. Porque seu orgulho é tão grande
que ele não quer enxergar algo que é superior a ele. Então, ele não acredita que Deus existe, porque ele não quer admitir que tem algo que é melhor que ele. Entende? Diga, Dani. Bom, já que você tocou nesses dois tipos de pessoas que têm dificuldade de crer em Deus, um por vontade própria e o outro por falta de conhecimento fundamentado, eu me deparei no final do ano passado, 2020, com uma situação meio complicada, porque com a pandemia eu adotei umas pessoas solitárias, idosas, que os filhos não vai ver, porque elas pararam de ir na associação de ONG. Então, todo dia eu converso com elas, mando mensagem não copiada. Eu mesmo escrevo, né, para ficar mais natural, fácil da pessoa ler. E pareceu, porque eu sou contadora, então eu faço vários tipos de trabalho, declarações, e apareceu um cliente, e aí ele mandava propaganda da empresa dele, que é bar. Como eu não bebo e não vou, e eu ficava sem graça, aí eu falava assim, olha, que Deus te dê prosperidade, muita harmonia, que você tenha sucesso na sua empresa e tal. E eu comecei a mandar isso para ele direto, mas nossas falas, cada dia eu mudando. Quando ele mandava para mim, eu respondia dessa forma para falar que eu li e tal, né? Menino, ele não crê em Deus, e eu vi que é um grupo que ele não está só. Mas assim, eu parei de mandar mensagem, também bloqueei ele, porque não tinha finalidade, ele não era meu cliente, ele caiu de paraquedas, era só para fazer um serviço aqui no escritório. Mas ele disse assim, ó, é só para ter conhecimento que isso aí existe, para mim era muito desconhecido. Ele não crê em Deus, porque ele prefere acreditar em outra coisa, porque com a outra coisa ele ganha muito mais. Ele me explicou categoricamente, e eu entendi a razão dele, né? Porque eu sei que todo mundo tem sua razão, mas não entrou na minha cabeça e não me influenciou em nenhum instante. Mas é como se o capitalismo é 100% religioso. Ele não vê um ser superior do bem. Então, isso daí existe, viu, gente? E eu vi que ele não está só. É só para comentar Existe. aqui. É Existe. assustador. Isso para mim foi assim, uma coisa muito preocupante, mas eu anulei, sabe? Eu não comungo sobre isso. Existe muita gente, tem muitas pessoas que são extremamente materialistas. Para elas, o que existe é a matéria, o que ela vê, o que ela toca e pronto. Muitas pessoas são assim. Muitas, milhares, para não dizer milhões de pessoas, são materialistas. Acreditam que a vida é isso aqui, pronto, morreu, acabou. Não pensa que pode existir algo superior. E engraçado que ela fala disso nesse capítulo, né? Ela fala disso, que o arrogante, ele não crê em Deus, que não é capaz de enxergar, por exemplo, você pegar uma flor e olhar no microscópio a beleza e a grandeza do micro. Você aprofundar nas minúcias da constituição de uma pétala e ver ali quanta coisa tem ali para formar aquela pétala. Quantos elementos, quanta coisa linda está ali estruturada para formar uma pétala. E não consegue enxergar também no macro, né? Do micro ao macro. Pensa em vocês o seguinte, existe um universo microscópico que a gente desconhece. A ciência, ela chegou até um ponto, ela não chega mais, né? A gente falou aqui no curso de mediunidade sobre o átomo, né? Dentro do átomo existem subpartículas lá dentro. Quer dizer, existe um mundo subatômico microscópio, um universo microscópio, que está além da nossa concepção. Da mesma forma que existe um mundo macroscópio. Imagina o universo. Vai viajando aí no espaço, quantas galáxias,
quantas constelações, quantos universos. A ciência já defende que existem vários universos. Na verdade, existe um multiverso, não é só um, são vários universos. Então, isso vai muito além da nossa mente, né? Muito além da nossa compreensão. E que o arrogante, ele se limita a não querer enxergar toda essa extensão infinita que está além de nós, tanto para o micro quanto para o macro. Só contar uma divagação minha, as minhas loucuras. Eu gosto muito dessa coisa de pensar em universo, sabe? O universo me atrai muito. Tanto que eu adoro filme de ficção científica que fala de universo, de viagem no universo. Eu adoro. Enfim, eu estava um dia pensando sobre isso e minha cabeça foi. Pensa comigo, tudo na natureza é cíclico, não é? Tudo não é cíclico, né? Você tem um início, o fim de uma coisa geralmente é o começo de outra. Então é um ciclo. A vida é um ciclo, não é assim? Por exemplo, a gente desencarna, nosso corpo morre, o corpo físico desintegra e volta para a natureza. Vai fazer parte da terra novamente, né? Do pó viestes, ao pó voltarás. Tudo é cíclico. E eu, nas minhas divagações, comecei a pensar, será que o macro, se você vai indo na imensidão do universo, cada vez maior, será que não chega um ponto que ela se converge no micro? Entende? Para virar esse ciclo, o micro se funde com o macro. Minha cabeça foi viajando nesse ponto. Mas o que é importante aqui a gente pensar? Na grandiosidade, na engenharia divina. Deixa eu te falar. Né? Pensa A gente bem. não está conseguindo entender direito o que ele está falando aqui, da ignorância, da arrogância. Eu sei querendo falar do micro, do macro, não sei das coisas. Mas ela fala. Estou falando isso porque ela fala. Desacelera aí, ui. Eu estou falando isso porque ela fala disso aqui. Aqui, ó. Qual página tá? Só 2 neurônios. Qual página tá? Página 43, ó. Ó, aqui, ó. No penúltimo parágrafo fala assim, ó. Pudesse romper a petulância do arrogante, né? Por um momento e examinar a delicada flor do campo, utilizando-se de um microscópio para penetrar a grandeza miniaturizada e certamente deslumbrar-se-ia com a magia da sua elaboração, alcançando mesmo o reino do infinitamente pequeno, ou seja, o micro. Aí ela vai no outro parágrafo. E se olhasse com respeito a um arquipélago de astros, galáxias, astros, imaginando o seu surgimento da poeira cósmica, em infinitas variações, superando tudo quanto a imaginação pode elaborar, seria tentado a viajar um pouco pelo macrocosmo, no turbilhão das galáxias impenetráveis, curvando-se ante a majestade do sublime dispensador. Ela foi no micro e foi no macro para mostrar a grandeza de Deus. Mas é muito fácil os meus neurônios. Ela faz a gente pensar nisso, na grandeza do que tem no pequeno, que está além da gente, e na grandeza do que está no grande, que está além da gente. Que o arrogante, ele se prende ele se limita na sua pequenez, e ele não consegue enxergar isso, nessa grandeza que está, tanto para um, quanto para o outro lado, que está na superioridade mesmo de Deus, o quão Deus é superior, que nós não conseguimos penetrar esses mistérios do universo. A gente não consegue penetrar nem sequer na energia mental. A gente tem um poder, nós aqui agora, neste momento, cada um de nós temos um poder que nós não sabemos entender esse poder, que é o poder da mente. O quanto é poderosa uma oração, né? A gente estudou isso. O quanto uma oração é capaz até mesmo de curar, porque o pensamento emite ondas. E essas ondas, elas vão reverberar
na direção do objetivo do Então, pensamento. da mesma forma que o pensamento pode curar com as orações, também pode matar. Também pode ferir, também pode adoecer, pensamentos perniciosos. Por que nós adoecemos? É porque o acaso, nós contraímos um vírus ao acaso? Não, nós adoecemos porque nós entramos na sintonia daquele vírus, permitindo assim o nosso sistema imunológico ficar fraco perante aquele vírus, e aquele vírus domina o nosso corpo físico. É assim que a gente adoece. A doença começa pela mente. Ela começa pela mente, quando a gente enfraquece nosso sistema imunológico com pensamentos negativos. E aí o vírus, né, o vírus, micro-organismo do vírus, consegue atacar o nosso corpo. Olha aí, entrando no micro, igual ela falou aqui. E o arrogante, ele não consegue entender isso, conceber isso. Para ele é tudo obra do acaso. Ah, aconteceu. Ah, peguei uma doença aqui. Ah, foi um acaso. Dei azar. Ou dei sorte. Né? Como que você explica? A pessoa, igual agora, plena pandemia da Covid-19. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas nem sequer adoeceram? Passaram ilesas pela pandemia? Agora, isso tem um porquê, não é sorte, gente. Por que algumas pessoas nem sequer se infectaram? Porque milhões se infectaram, milhares morreram. Mas outras milhares nem sequer contraíram o vírus. Tem uma explicação. Não é sorte, não é por um acaso. Para o arrogante, isso é sorte, é acaso. É aleatório, né? A teoria de Darwin. Lá vem ele. Ué, nós estamos estudando espiritismo. Gente, eu estou explicando física. aqui, gente, olha só. Darwin explicou a evolução das espécies, né? Que começou lá do réptil, lá das primeiras células, foi desenvolvendo, virou os répteis, virou anfíbio, aí saiu, as espécies foram evoluindo até chegar no homem. Tá. Quando Darwin estava explicando a origem da vida, ele fala assim, uma célula, ao acaso, não se sabe por quê, resolveu se fundir a outra célula para ficar mais forte e engolir outra célula. Então, Darwin fala assim, ao acaso, isso começou a acontecer. E por causa disso, as células foram se unindo, foram formando os primeiros seres vivos, multicelulares, e foi dando origem a todas as outras espécies. Então, ele não soube explicar de onde veio essa necessidade de uma célula se unir à outra. Ele joga isso ao acaso. Será que é o acaso? Né? É aí que está. O arrogante joga no acaso. Mas nós que somos crentes em Deus, ou pelo menos no Criador, ou algo superior, a gente sabe que não é por acaso. Foi uma programação. As células começaram a se juntar porque estava programado isso acontecer. Assim como os astros existem, porque foi programada essa estrutura. Entende? E essa programação veio de quem? De Deus. Veio de Deus, né? E ele, o arrogante, não aceita, não admite isso. Para ele é acaso, é sorte. Ele não enxerga nada além dele. O egocentrismo está nele, né? Ou seja, é uma doença moral, né? Mais uma das doenças morais. É o cabo do microfone. Esse chiado. Isso aí. Pode ser pela internet. E aí o arrogante acaba caindo em dores severas, né? É o que ela fala aqui, ó, na página 42, no penúltimo parágrafo. Em consequência, suas dores são muito severas, porque estiolam as ilusões interiores, derruindo as construções emocionais soberbas que exigiram para ocultar-se, necessitando se adaptar à compreensão do seu próximo e à necessária
renovação interna. O que ele está falando aqui? As dores, que ele começa a ser arrogante, ele acha que ele é autossuficiente e ninguém é autossuficiente. Aí começa a vir as pancadas. Aí vem as pancadas. E essas pancadas começam a fazer o quê? Estiolam as suas ilusões interiores. Destrói, diminui, dissipa as suas emoções inferiores. Ilusões inferiores, aliás, interiores. Ele começa, vem a dor e o sofrimento e começa a quebrar. Vai quebrar dentro dele essas ilusões de que ele é superior, de que ele é indestrutível, que ele é melhor, que ele é... Entende? Que dor é essa? As dores que a vida impõe. Por exemplo, eu sou superior, eu sei de tudo. De repente, ele se dá de frente com uma situação que ele não sabe resolver. Por exemplo, tem uma pessoa que ele ama muito. A pessoa morre. E ele não sabe lidar com a perda. E ele vê que, diante daquela perda, ele está impotente. É como se viesse a vida dando uma porrada muito forte nele, que ele cai de boca no chão, quebra os dentes, tudo, olha para cima, tudo ensanguentado e fala, e agora? A vida me derrubou. Como é que eu vou fazer para levantar? Muitas das vezes ele se perde no desespero nessa hora, porque ele achava que ele era autossuficiente, que ele dava conta de tudo, e alguma coisa acontece na vida dele que ele vê que ele não dá conta. A vida dá essas pancadas, a gente sabe que dá. Aqui eu usei um exemplo de uma perda de um ente querido, mas pode ser qualquer outra coisa. Vamos supor que essa pessoa ela é tão arrogante e materialista, igual a Dani falou, dos materialistas, né? Que enxerga a religião deles é o dinheiro. Pensa, a pessoa deposita todas as suas energias, as suas forças, as suas crenças, as suas esperanças no dinheiro. E aí acontece uma reviravolta no mundo, ele perde tudo. A pandemia. Quantas pessoas não faliram com a pandemia? Tinha um negócio prosperando, estava lá ganhando milhões. De repente veio a pandemia, ele não pôde mais trabalhar e, pum, faliu. Tem pessoas que entraram em depressão por causa disso. Tem pessoas que chegaram a suicidar por causa disso, porque perderam tudo, faliram. Pensa uma pessoa milionária perder tudo. Jesus. É as pancadas que a vida dá. Entende? E aí, nessa hora, é esse burilamento que ela falou. As dores que são muito severas, que fazem com que essas ilusões interiores vão sendo estioladas, né? Vão sendo dissipadas, vão sendo diminuídas. Quantas pessoas não passam por isso? Muitas nem precisaram de pandemia para passar por isso, não. Tinha tudo, de repente perdeu tudo e se perdeu. A Cris tem uma pessoa da família dela, por exemplo, que é uma pessoa arrogante, que é uma pessoa materialista, extremamente materialista, que tinha muito dinheiro, e porque ela era a genitora da família, que ganhava dinheiro e sustentava a família tinha que seguir tudo que ela mandava. Não, você vai cortar o cabelo assim porque eu estou mandando, porque eu estou pagando. Não, você vai vestir a roupa assim porque eu estou pagando. Então, você vai vestir do jeito que eu quero. Não, você vai fazer um curso tal porque eu vou pagar essa faculdade. Então, você vai fazer o curso que eu quero, não que você quer. Ela era assim. E aí aconteceu e ela ganhava dinheiro de uma forma não tão honesta, e aconteceu que o castelo dela caiu. E aí veio todas as pancadas que a vida dá, né? Que é isso aqui, as dores severas que a vida impõe, né? Aqui ela fala, na página 43, ó, como ninguém se exime ao movimento contínuo da roda do tempo, ninguém está ileso do tempo, da vida. Todos são surpreendidos, hoje ou no futuro, pela realidade que os coloca nos lugares que lhes correspondem durante a vilegiatura. Sabe que eu não sei, mas assim, é um sentimento de hoje.
eu tenho um sentimento de gratidão pelas escolhas que eu fiz. Entendeu? Eu não segui o mesmo caminho, porque assim, eu tinha tudo para seguir aquela pessoa que me ensinou aquilo daquela forma, daquele jeito, e eu falei, quando eu pude lutar por algo que era meu, eu passei a falar não. Não vou fazer dessa forma, do jeito que você está fazendo é errado, eu não vou, não acho certo, não acho correto, e tomei outros caminhos, e hoje eu estou aqui onde eu estou. Porque se eu tivesse seguido os passos dela, que era uma pessoa que convivia muito comigo, né, tipo assim, ela que me criou né, boa parte do meu tempo, talvez hoje eu não estaria aqui, com certeza, se eu tivesse feito do jeito que ela queria, na escolha que ela queria. Então, eu tenho um sentimento de gratidão por algumas escolhas que eu fiz. Exatamente. E as consequências dessa arrogância, olha o que ela fala, na página 44. Caso desencarne mantendo essa postura mental e emocional, despertará, no quarto parágrafo, em álgida região de abandono, álgida é gelada, tá? Em fria, gelada. Despertará em álgida região de abandono, visitada pelas forças ignotas da natureza ainda em desvario, chibateado pelas tormentas incontroláveis. Vai para um lugar se sentir sozinho, frio, isolado, sendo açoitado pela culpa, pelas tormentas da própria E não consciência. precisa estar desencarnado, não. Isso acontece agora, enquanto está encarnado. Não, isso, se a pessoa continua na mesma enfermidade dessa arrogância, ela vai desencarnar e vai para esse lugar de isolamento, sofrimento. Mas ela já sofre isolamento e sofrimento antes de desencarnar. Imagina quando ela desencarnar. Pois é. Olha só, no próximo parágrafo. Passando algum tempo, sentir-se arrastado pelo tropel de outros infelizes que se aglutinam nas regiões moralmente inferiores do planeta, estorcegando, estorcendo, se contorcendo, tá? Na mesma fúria e padecimento, até quando a misericórdia ilimitada do amor os alcança, reconduzindo-os à reencarnação compassiva. Fica sofrendo, retorcendo as dores. Oi, Elô, boa noite. Retorcendo. Boa noite. Boa noite. Então, ela desencarna insistindo na arrogância, vai passar por regiões umbralinas de muito sofrimento, de muita solidão, regiões, esse frio, né? Que ela fala aqui, frio da alma. Acho que é um frio pior do que o frio material. E aí ele se aglomera e se aglutina, se agrupa a outras pessoas que são do mesmo nível e fica ali sofrendo essa dor da culpa, retornam depois, devido à misericórdia divina, em corpos ultrajados por limites impostos pelo seu orgulho. Volta deformado, aleijado. Olha só. Apresentando distúrbios mentais profundos, embora a consciência de culpa continue vilipendiando, acicatando, por cujo meio diluem as poderosas fixações mentais que a arrogância lhe cimentou. Mesmo a pessoa reencarna, vem aleijado, vem com problema mental, deficiência mental, e mesmo assim ainda fica atormentado pela culpa. Pela culpa da arrogância que ele perpetuou por várias reencarnações seguidas. Mesmo ele demente mentalmente, ele ainda ele sofre pela culpa, que fica ali, tormentando ele.
né? Verdadeiras chibatadas de morais na alma dele. Açoites morais. Isso é muito sério. E aí ela finaliza. Gente, se vocês concordam ou discordar, pelo amor de Deus, abre o microfone e fala, tá? Eu estou aqui vendo que vocês não estão falando, eu estou falando, que eu sou maritaca, papagaio, né? Papagaio que está falando. Aí, e ela vem e fecha, quando a gente volta lá no Paulo de Tarso, o único caminho é o amor, né? Aí ela fala assim, diante de uma pessoa nessa situação, o que a gente tem que fazer? Ao invés de se afastar dessa pessoa, porque ela, geralmente, é uma pessoa irritante, né? Ela é uma pessoa, como é que eu vou falar? Me ajudem a achar um adjetivo aí. Ela é uma pessoa que afasta as pessoas, ela é repugnante, ela é, como é que eu vou dizer? Ela é uma pessoa difícil de conviver, né? É uma pessoa de difícil convivência, uma pessoa que afasta as outras pessoas. Então, não é fácil, né, quando você está diante de um arrogante. Dá vontade mesmo de se afastar. O que a gente tem que fazer por essa pessoa? Entender, enxergar, ao invés de enxergar isso, Dani, orar. E ao invés de enxergar a arrogância dela, é entender mais profundo que, na verdade, ela é uma pessoa doente, né? Essa arrogância é sinal da doença moral dela. E que ela vai passar por caminhos muito difíceis, tortuosos. Ela vai passar por caminhos de muita dor para poder burilar, para poder lapidar essa arrogância dela. Então, é olhar com compaixão. Sabe, quando você vê uma pessoa assim, é ter compaixão. Entender que ela vai passar por dores alucinantes, que ela não tem noção das dores que ela vai enfrentar. Então, é orar. Orar, e ao invés de julgar, orar pela pessoa e pedir a Deus que ela acorde o quanto antes. Porque quanto antes ela acordar, menos dor ela vai passar. E mais ainda, olhar para nós mesmos e enxergar quando é que nós estamos sendo arrogantes. Quando é que nós estamos deixando a arrogância fazer parte da nossa vida? Geralmente, a arrogância grita na nossa vida dentro de casa, né? As pessoas mais próximas. Geralmente, na rua, a gente é um anjinho. Mas dentro de casa, com as pessoas que a gente tem mais intimidade, é ali que a arrogância fala alto, né? E às vezes a gente é impaciente, a gente julga, a gente é irritante, e aí a arrogância vem lá em cima. Então, entender que, olha só, que ponto que chega a arrogância. Aonde ela pode nos levar. Por mais que nós estejamos buscando a reforma íntima, quantas vezes no dia a gente se deixa levar por gotas de arrogância? E às vezes as coisas estão nos pequenos detalhes. E a gente não está percebendo esses detalhes. Às vezes a gente está procurando fazer a reforma íntima, né? Procurar ser melhor com o próximo, procurar fazer caridade, procurar estudar para aprender. A gente falou agora há pouco no estudo do Evangelho sobre a importância do estudo, né? Do conhecimento. Tá, a gente está estudando, mas a gente também está sendo cobrado em colocar em prática. E lá dentro de casa, no dia a dia, com as pessoas que são mais próximas a nós, a gente está aplicando, Né? e as gotinhas de arrogância que a gente está executando todos os dias, as pessoas que a gente mais ama, porque a gente tem mais intimidade. A gente vai ter que responder por isso. A gente vai responder por cada atitude, por cada escolha que a gente faz. A gente vai responder. Será que a gente também não está sendo arrogante? Será que a gente não está tendo pequenas atitudes de arrogância no dia a dia? Em muitos momentos a gente faz isso. Todos os dias, né? Todas as horas. E
eu me afastei dessa pessoa porque ela, mesmo que eu queira me aproximar, ela me trata mal, entendeu? Ela ficou doente, eu perguntei, como é que você tá, fulana? Você tá precisando de alguma coisa? Posso te ajudar? Cuida de você, que eu me viro. É uma escolha dela, né? O que eu vou fazer? Ora, É o que eu faço. Eu oro e amo, porque dói. Dói muito. diga, Elô. Gente, eu cheguei agora, hein? Desculpa aí se eu chovendo molhado aí, que eu não vou saber. Mas esse exemplo aí que a Cris deu é uma coisa que me chamou atenção quando eu li esse capítulo, da arrogância, é a autossuficiência que a pessoa julga que ela tem, né? Ela não precisa de você, da sua compaixão, de nada seu, da sua amizade, sabe? De nada. Ela se acha autossuficiente. Então, pra gente, eu acho que a gente tem que ter essa consciência, né? Ter compaixão pela pessoa, blá, 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 mas com essa consciência. Ela é assim porque ela se julga superior e autossuficiente. Que aí a gente vai passar a entender, não concordar, entender, né? Essa Isso. arrogância dela. E entender também que é uma doença moral, né, Elô? E que ela vai passar, como falou aqui, a própria Joana falou, severas dores que vão burilar essa pessoa. Severas dores, severas consequências que vão fazer para poder arrancar da alma dela essa arrogância, essas ilusões interiores. Porque Então, ela é doente, porque uma pessoa achar que ela é autossuficiente, em que planeta que ela vive, né? Porque o ser então, humano ele não foi feito para ser autossuficiente, ele convive em sociedade, ele precisa do social, ele precisa do belo, da estética, de tudo, né? Assim, do diálogo, da comunicação, de tudo. Não existe uma pessoa que eu conheça na Terra que seja autossuficiente, com né? certeza. Então, já por aí você já vê que a pessoa está doente. Se ela acha que ela é autossuficiente, alguma coisa errada ela já tem, porque ela está fora da realidade. Não é assim, né? Nós não somos seres autossuficientes. E Assim, aí ela meu ponto de vista, me corrija se eu não, estiver falando tá besteira. certo. E ela convida a gente, quando se deparar com alguém assim, pela compaixão. Porque geralmente a gente tende a se afastar e a julgar essas pessoas. Né? Porque realmente elas são bem irritantes, né? Mas são irritantes porque a gente, na maioria do tempo, está julgando elas. Se a gente passar a enxergar que são doentes, que vão passar por extremas dores, severas dores, extremas consequências disso, é olhar para elas com mais compaixão, né? E entendendo que realmente são doentes morais. E é por isso que eu repito todos os dias na Aí minha entra a vida. indulgência, no caso. Se um dia essa pessoa precisar, eu serei a primeira a estar lá. Porque independente dela ser o que ela é, eu sou parte do que eu sou hoje porque ela existiu na minha vida. Certeza. Então, mesmo que ela seja doente, nesse ponto de arrogância, ela conviveu comigo e ela me ensinou muita coisa. Então, parte do que eu sou hoje, eu devo a ela. Isso se chama honrar. Honrar o que o outro fez por você. Diga, Elô. É que essa questão que você falou, né? Se ela é assim, porque a gente julga ela. Eu acho que isso aí com ressalvas. A gente julga sim, todo mundo julga, não tô falando que eu não julgo, não. Muito pelo contrário. Eu sou igual aquele meme, depois de 3 horas julgando, eu falei, ei, amiga, nós estamos julgando, né? Sabe assim, né? Aí, mas enfim, Adriana, mas eu acho que a pessoa autossuficiente, ela já se sente julgada, independente dela estar sendo julgada ou não. Porque eu sou melhor, eu sou autossuficiente, então o que você está falando de mim é julgamento, você está me julgando. Porque eu sei que eu não sou isso que você está falando, eu sou autossuficiente, eu sou melhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Você entendeu? Então, mesmo que você não esteja, ou esteja, tanto faz, ela vai se sentir julgada. Não estou falando que aí a gente não tem que ter compaixão, não é isso, não. Só estou analisando, tentando Sim. analisar a visão dela também.
Sim. É igual já falaram, já vi uma vez psiquiatra falando sobre medo de falar em público. Ele disse que é tipo uma arrogância, né? Que tratamento para você poder perder o medo de falar em público, não que 100% dos casos sejam esse, mas ele generalizando, né? Que a pessoa tem medo porque ela acha que ela está sendo julgada. E é verdade, você vai falar em público, você acha que fulano está pensando, o que fulano está... O medo de julgamento do outro, né? Com Será que ele certeza. está reparando no meu sotaque? Será que ele está reparando, sabe? Será que ele está achando que eu falei errado? Entendeu? É uma certa arrogância da gente. Pô, ninguém tá... Por que o povo está te julgando? Você é melhor que alguém? Todo mundo está te julgando? Vai lá e fala o que você tem que falar, sabe? Assim, então, mais ou menos essa associação aí que eu faço. Então, ela vai achar que ela está sendo julgada, porque ela é melhor, ela é autossuficiente, pronto. Aí são as máscaras emocionais, né? Que a gente viu lá no começo. Que a pessoa se esconde atrás de um defeito moral para esconder um... Ela cria um defeito moral para esconder outro, né? Ela faz isso, se coloca atrás. E fecha, né? Oi, Dri, diga. Voltando a essa questão da Joana de Ângeles, né? A inteligência dela é admirável, né? A gente começa a perceber conforme você vai vendo os capítulos depois, na frente. Você trouxe aí a questão da dor, que ela explica aqui no final, a questão da dor, que somente a dor vai fazer com que esse tipo de espírito desperte, né? Para o que realmente precisa ser feito. Mas vocês perceberam que desde quando ela inicia o livro, ela deu uma pinceladinha na depressão mesmo, explicando assim basicamente, depois ela entrou nesses 4 vícios da sociedade. Ela começou o caminho da cidade, com a questão da mentira cultural, ela entrou com o erotismo, ela entrou com o rancor, e agora, por último, a arrogância. Esses 4 vícios. Depois das outras coisas, ela entra na depressão mesmo, ela entra em algumas virtudes, e fala de atos heróicos, e vai de lutar. Mas por que ela falou, elencou esses 4 vícios? Porque são os quatro filhos espúrios do orgulho. Quem é o pai de todos? O orgulho. Por causa do orgulho, a gente tem essas dificuldades aqui. Então, ela buscou a arrogância, deixando aqui por último, e retratou que no final, quem não consegue se libertar disso, né, vai vir a dor, de alguma forma ou de outra. Essa dor, né, não importa que jeito que seja, que a pessoa vai nascer em condições terríveis, vai reencarnar, enfim, aquela coisa toda. Mas por que esses 4? Por que esses 4 são tão perigosos a ponto dela citar esses 4 aqui primeiramente, nem fala nesse assunto mais depois, né? É porque esses 4, as pessoas os fazem, as pessoas que são assim, fazem achando que está certo. Fazem como donos da verdade. A pessoa mente e acha bonito, ela é superior, ela é mais inteligente, ela é mais audaciosa, ela é mais perspicaz. E por aí afora. O erotismo, a pessoa, porque ela é bonita, está curtindo a vida, está vivendo a sua plena sexualidade, está gozando a vida, está aproveitando o que tem de melhor na vida, né? A arrogância tem essas características, o rancor. Ah, não, eu tenho rancor contra fulano, sim, porque eu tenho mágoa, assim, onde já se viu isso que ele fez comigo? Então você está certo. Como você acha que está certo, é muito difícil de você reconhecer que está errado. E isso leva para abismos que só a misericórdia divina pode tirar você de lá. Então, reconhecer isso é muito difícil, vai trazer sofrimento muito grande. Então, ela está chamando aqui a nossa atenção para isso. Por quê? Porque quando você sabe que está errado, você faz escondido. Por exemplo, vamos pegar um vício simples. A pessoa que tem o hábito de roubar. Se roubar a caneta da sua mesa lá, como entrar numa casa de alguém, roubar a televisão, roubar dinheiro e até matar por roubar. Ele não faz escondido? Ele não tenta fazer de tudo para que ninguém o veja? Por quê? Porque ele sabe que está errado. Se ele for pego, ele vai ser preso, vai ter consequências. E vai ser julgado. Oi? E vai ser julgado por isso. E vai sofrer as consequências disso. Você pega uma pessoa que tem uma dificuldade, por exemplo, um pedófilo, por exemplo. Ele faz isso na vista de todo mundo? Ele esconde isso a 7 chaves. Porque ele sabe que está errado. Ele não consegue se livrar daquilo, mas ele sabe que está errado. Agora, esses 4 vícios aqui, ó, que ela citou, a pessoa não sabe que está errada. Para ela está totalmente certa. Então, gente, olha como isso é mascarado no nosso coração, no nosso pensar. Somente o Evangelho de Jesus
Somente o Evangelho, somente o amor do Cristo vai ajudar a gente a abrir o coração e ver o que a gente tem feito, como a gente tem pensado, como a gente tem se comportado perante a vida. Nós que estudamos o Evangelho pelo menos há 1 ano, 2, não podemos nos permitir esse tipo de comportamento em nenhum momento das nossas vidas, em qualquer lugar que seja de labuta, seja no nosso trabalho, na família, na casa espírita, nos locais que você vai em divertimento, em lazer, jamais se permitir em nenhum momento esse tipo de comportamento, porque a gente já tem olhos abertos, muito será cobrado àqueles que muitos receberam. Então, quem já tem essa informação, já tem o conhecimento, não pode se permitir, porque as consequências serão graves. Tem uma passagem também que fala da questão, a gente chama muito Jesus de bom pastor, né? Nós somos as ovelhas e Jesus é o pastor. O pastor, quando ele está pastoreando, quem tiver dificuldade, dá uma buscada no Google lá, como que os pastores, até hoje, nos dias de hoje, né, fazem com as suas ovelhas, né? Como é o pastoreio de verdade, principalmente aquele mais simples, do povo mais simples lá, que ainda usa o pastoreio. Então, o pastor, ele conduz as ovelhas, ele guarda elas no redil, elas não podem sair do redil, porque dentro do redil, elas estão o quê? Protegidas, né? Dos animais que as devoram, né? Lobo e entre os outros animais, né? E as doenças, o pastor está de olho se alguma adoeceu, se alguma está perto de parir, se alguma entrou no cio, ele controla tudo isso, o pastor controla tudo isso. Aí, pegando isso como exemplo, tem uma ou outra ovelha que é rebelde, que não aceita ficar no redil, que não aceita o pastor, que não aceita ajuda, que não quer, ele se sente vigiado ao invés de se sentir ajudado. Ele se sente vigiado. Então, essa ovelha, ela é rebelde, ela sai do redil. O pastor não pode ficar atrás, largar todas as ovelhas e correr atrás de uma única ovelha que tentou, que se chafurdou lá no brejo, caiu lá no brejo, que ele estava vigiando para não ir, avisando que não podia ir, ela caiu no brejo e está se afogando lá. Mas ele não pode largar todas as ovelhas e ficar por conta de uma ovelha rebelde. O que ele faz? Ele manda quem atrás? O cão. O cão pastor vai buscar essa ovelha. E o cão tem um nome. Sabe qual é o nome? A dor. O cão tem nome, é dor. E dor, infinita, dor, não infinita, não, perdão, dor suprema, uma dor dilacerante mesmo. Essa dor, gente, é física e é moral. Ela está explicando aqui, o Wellington explicou muito bem, que mesmo a pessoa nascendo em condições de retardo profundo, de transtornos mentais profundos, ele é atormentado pela culpa. A gente não sabe. Eu já fiquei com muita gente que tem retardo mental, problemas mentais, e ainda fica assim, nossa, é bom, pensei, não está sofrendo, que não sabe de nada. Só que naquela época eu não era espírita, eu não estudava. É o que mais sofre. Ele sofre demais da conta, porque interiormente lá ele sabe tudo, e a culpa o atormenta e não o larga enquanto ele não abrir o coração e não compreender, enquanto ele não conseguir resgatar. É maravilhoso, esse livro é maravilhoso, isso que Joana traz para nós é maravilhoso. Rodrigo, por isso que quando ele começou a falar... Opa, não, desculpa. Viu, mãe? Quando o Wellington começou a falar, sabe, mãe? Sim, filha. Aí eu falei, posso ir embora? Porque eu sabia que ia doer. Eu sei, filho. Eu sei que dói. Mas já está na hora de deixar disso, né? Já está na hora de deixar disso. E o perdão, o esquecimento das ofensas, deixa tudo para lá. Tá bom? Senão você vai passar a se sentir culpada. Se você se sentir culpado em relação a qualquer coisa que aconteceu nesse relacionamento aí você sai de vítima para ser coautora. Como diz Jesus, procure não se sentar no banco dos réus, junto com o réu. Então, se a gente não perdoa, se a gente não esquece, se a gente sempre traz isso à tona, sempre que a gente lembra, dói o coração, você vai se sentar no banco dos réus também. Tá bom, filha? Essa é a nossa professora, gente. Olha que lição que ela deu aqui. Fala sério. Fica escondendo leite, criatura aí, ó. Não, porque a gente lê, eu leio esse livro aqui, eu fico encantada, eu fico emocionada de ler esse livro aqui. Ele é maravilhoso. Vocês vão ler lá mais na frente, vocês vão ficar emocionados com o que ela fala aqui.
sabe? E quando eu igual o Eta aí também, né? Divagando aí nos pensamentos do macrocosmo, como eu também, porque nós dois pensamos muito parecido. Mas quando você lê esse livro aqui, você começa também. Aí, fala, Senhor, como eu não havia pensado nisso, né? Isso ajuda a gente mais a se libertar. Se liberte, minha filha, amor da minha vida para sempre. É isso aí. E Dri, maravilhoso isso que você falou, essa questão desses quatro, né, filhos espúrios do orgulho, né? E lembra quando a gente estudou lá no curso de mediunidade, quando fala dos médiuns imperfeitos, dos problemas morais, né? Das imperfeições morais dos médiuns, que ele fala, e o mais perigoso de todos eles é quem? O orgulho. Sim? Orgulho, porque não sabemos que estamos de posse dele. Ele Estamos se, errados, para ele a gente está certo. ele se mascara, ele faz a gente acreditar que a gente não tem esse problema, né? Uhum, Então, exatamente. ele nos ilude, né? E aí a gente se perde. E aí vem todos esses seus filhos que a gente estudou aqui, encerrando esse capítulo. Maravilhoso. Exatamente, igual é quando ela diz aqui que a pessoa que tem essa arrogância aqui, como é que é a palavra que ela usou? Que ele se autossuficiente. Não é que ele se acha autossuficiente, não, é um modo de dizer. É assim, ó, essa autossuficiência, a pessoa se sente que ele é o máximo. Não é que ele não precisa de ninguém, não. Não é nesse sentido. É no sentido de achar que ele sabe muito, que ele pode muito, mesmo não o podendo. Pode ver que aqui embaixo ela acaba de explicar. Ela fala que quem vê de fora essa pessoa é de a gente sentir pena, a pessoa não sabe o papel que ele está fazendo, né? Quase de um. Eu não uso esse termo aqui, né? Mas eu entendo assim que a gente que está de fora está percebendo como que a pessoa está comportando, parece um idiota que não está percebendo as coisas que está fazendo. Realmente ele não está percebendo. Não é que ele se acha autossuficiente, não precisa de ninguém. Não é nesse caminho. É no caminho de quê? De que ele é o máximo, de que ele sabe muito, de que ele pode muito, e a qualquer momento ele pode mudar o que quiser. Esse pensamento faz o jovem iniciar nas drogas, porque ele acha que a qualquer momento ele sai, ele faz o que ele quiser, entendeu? É arrogância nesse sentido. Diga, Dani. Adriana, você acha que essa pessoa que acha que pode tudo, que tem esse comportamento arrogante, ela é passível a uma psicopatia? Sim, Geralmente, porque eu achei essa característica muito assim, ligada à psicopatia. sim, com certeza. Né? O transtorno bipolar entra nessa questão, né? Quando a pessoa está na automania, aquela coisa lá, né? Ele é super poderoso. Eu tinha pacientes que não tinham R$ 1 no bolso e quando ele estava na hipermania, ele conseguia tirar carro zero lá na antiga Distrive. Com o poder não, é incrível, o poder de fala, a eloquência dele, aquela coisa. Ele tirou carro zero lá sem ter R$ 1 no bolso. Mas olha que estava na fase ruim também, ninguém levanta ele. Então, essa questão também traz uma questão de transtorno mental também. Aí cada caso é avaliado, né? Mas entra assim, Daniela. Tem São muito as questão. consequências, né, Adri? São as Oi? consequências que ela falou, as consequências que ela falou aqui, que aí volta com distúrbios mentais, com... Não, é o que a Daniela está falando, Wellington, assim, essas consequências, depois que o espírito pratica isso por muito tempo, ele renasce nessas condições. Eu estou falando o espírito agora, que sente, que tem esse sentimento de arrogância dessa maneira, também tem um lado de transtorno mental, Ah, sim, entendi, tá? entendi. Não são todos, né? Mas há casos que sim, aí precisa ser muito bem avaliado por um psiquiatra, por psicólogos, tá? Mas existem casos sim. A soberba, a arrogância. Eu tinha pacientes lá, Wellington, que estava sujo, imundo, se achando extremamente bonito, arrumado, a melhor pessoa do mundo, a mais rica e mais. Então, pode beirar, quando a arrogância está no estágio máximo do espírito, que ela vai cair, que ela caiu já, tombou nessa luta, né? Antes dele desencarnar, antes dele ir lá para outra existência no futuro, com esse sofrimento aí que a Joana está explicando aqui, antes disso, ele já beira aqui no transtorno mental. A distorção, ela é tão grande, né? A Isso, distorção é tão grande que chega a ponto da pessoa perder a noção da realidade, né?
Se a pessoa não despertar para a reforma íntima, ela não conseguir despertar, esse transtorno pode ficar tão. Essa arrogância pode ser tão grande, o orgulho fica tão grande, que beira ao transtorno mental. Nossa. É nesse sentido. Elô, Alexandre, quem quer falar primeiro? Daniela, respondeu a sua pergunta, filha? Eu só quero fazer uma pergunta. Então, Diga. Por que que a Adriana falou que não é nesse sentido autossuficiência? Porque eu li e entendi que é sim nesse sentido, até que ela fala aqui, ó. E mesmo quando se permite, quer dizer que geralmente não se permite, né? Relacionamento social. Mas mesmo quando se permite, mantém-se isolado no seu mundo de realidades, que é o que eu falei, né? Que mundo que a pessoa vive, tá fora da realidade. Achar que é autossuficiente em tudo, né? Então, em qual ponto que ela acha que não é isso? Eu não percebi isso aqui. Não, Heloísa, é assim, o jeito que ela falou aqui é isso, a pessoa se acha tão, assim, que ela acha que não precisa, mas não é no sentido de não acreditar em Deus, que não precisa de Deus, não é nesse sentido. Ela pode até se isolar e não se relacionar com ninguém, né? Máximo tolera o trabalho, alguma coisa assim, né? Mas é no sentido de que, assim, não que ela não acredite em Deus, que Deus criou as coisas, isso, ela fica alheia a isso, não se importando com isso. Então, ela traz no coração dela, no entendimento dela, que ela é autossuficiente, não no sentido que não precise de ninguém, ela não tolera ninguém, ela não suporta, porque ela não vai suportar crítica, ela não vai suportar queixas, entendeu? Nesse sentido, assim, ela evita os relacionamentos para não ser criticado, não que ela não precise, né? Não sei se isso ficou, se a gente lê isso, igual você leu também, eu li isso aqui um punhado de vezes, eu falei assim, tá, eu entendi aqui, à primeira vista é isso, é ela porque acha que não precisa de ninguém, é autossuficiente, ela é autossuficiente, então ela acredita que outra pessoa vai criticá-la, vai tentar tirá-la do poder que ela está, do pedestal que ela está. Você compreendeu um pouco melhor ou não me soube fazer entender? Não, a parte que você falou de Deus, aí eu já não estava considerando Deus, não. Estava considerando relacionamento social. Relacionamento social, é. Porque é o que ela fala aqui, né? Relacionamentos sociais. Mas eu acho que é basicamente a mesma coisa. Porque se eu precisar achar que eu preciso, eu vou ter que te aguentar, se eu achar que eu preciso de você. Se eu não te aguento, não te tolero, é porque eu acho que eu dou conta de ficar sem você. Eu sou mas aí ficaria com outras pessoas. Aí, mas é que essa pessoa aqui que ela fala... Mas ela não fica com ninguém, pelo que fala aqui. Raramente aceita ficar. Então é autossuficiente. Eu não entendi, assim, ainda. Para mim, autossuficiência é isso, exatamente como está escrito aqui. Eu não vi, assim, diferença nisso, entendeu? Eu acho que são coisas que andam juntas. Não, a gente tem diferença, que às vezes você tolera uma pessoa, não tolera outra, você tolera uma situação, não tolera outra. Essa autossuficiência aqui, ele não toleraria ninguém. Que é o que você enxerga, ele não toleraria, então, ninguém. Porque se Mas ela falou que não tolera raramente, está escrito aqui, ó. Quando se permite, quer dizer que de um modo geral não tolera ninguém. Por quê? Porque você acha que é autossuficiente. Então, porque não são todos que pensam assim. Não são outros que têm que pensar essa autossuficiência de não precisar de ninguém. Só quando a pessoa já é bem mais arraigada nisso, né, que a pessoa pensa assim. Mas isso pode ver que é mais... Ela está explicando aqui, não raro, né, a pessoa tem essa dificuldade. Então, essa autossuficiência, ela não tolera alguns, não tolera outros. Já reparou que como essas pessoas também gostam dos... Como é que é o nome correto, Eloísa? Pessoa que é puxa-saco, como é que chama? Fugiu a palavra. Tipo, gosta de ser bajulada, assim? Bajulados. Como eles gostam de bajuladores? Não sei se você já pôs sentido, se você já conheceu alguém assim. Então, o arrogante... Sempre tem alguém assim. O arrogante, igual ela está explicando aqui, que ele não tolera ninguém, ele é autossuficiente, ele adora os bajuladores. Né? Porque vai inflar mais o ego dele, o orgulho dele. Quanto mais inflado, mais forte ele fica, mais poderoso ele fica. Então, não é que ele não tolera ninguém, ele não tolera alguns. Não sei, eu conheço gente arrogante que não gosta de bajulador, não. Muitos arrogantes gostam dos bajuladores para manter o ego inflado. Mas não são todos também, não é o caso, não são todos. Porque mesmo tendo uma característica de arrogância, as pessoas diferem entre si e vai diferir o nível dessa arrogância. Mas aqui está generalizando. A gente falou lá no rancor,
que tinha os graus, né? Começa lá no rancor, lembra da gente falar dos graus? Que começava por uma aversão até chegar no rancor. A arrogância também, ela tem os graus, não é só de um jeito, né? Ela tem os graus, tem um grau mais avançado, que pode chegar até essa distorção da realidade, que chega a psicopatia, e tem um grau mais leve de arrogância, como tem os pequenos momentos de arrogância que a gente vive todos os dias. Tem os graus, né? Com relação a Deus, ela fala, Adriana, que no começo ela fala explicitamente. Permite-se negar a existência de Deus. Ela fala, bem no comecinho do capítulo, que alguns chegam a tal ponto da arrogância que ela nega a existência de Deus. Né? Mas, gente, peraí, Wellington, calma. Muita calma nessa hora. Lá no rancor, eu não entendi igual você. Eu entendi assim. Vamos ver se eu consigo explicar o que eu entendi. Eu entendi que a Joana está fazendo uma coisa bem, uma síntese, né? Então, assim, ela está pegando e falando assim, explicando para nós o grau máximo daquilo. Então, vamos supor, aquilo é o rancor, né? No capítulo do rancor. Aí eu entendi que ela explicou que começa com a aversão, até chegar ao rancor, que ela não está considerando assim, aversão, antipatia, não, ela está explicando o rancor, ela só explicou como se chega ao rancor, mas eu entendi que tudo que ela fala já é lá da fase do rancor. Naquele trecho ela só explicou a diferença, que aquilo antes do rancor é o que acontece até chegar no rancor. Eu entendi assim, eu não entendi que ela falou graus de rancor. Isso foi o meu entendimento, a minha leitura. Entendeu? Talvez eu não esteja sabendo me explicar direito, o Elo. Eu estou dizendo que tudo na vida não é só num ponto ou no outro. Tudo na vida é gradual. Percebe? Ah, sim, na vida eu concordo. Mas eu acho assim que aqui, como então, talvez por ser um livro rancor, bem resumido. Você começa com uma aversão e aquilo vai se desenvolvendo até chegar no rancor. Na questão da arrogância é a mesma coisa. Entendeu? Às vezes você começa com uma pequena petulância, às vezes você acha, num momento você achou que você foi melhor que alguém, e aquilo vai se desenvolvendo até se chegar a ser a uma arrogância geral máxima, no grau máximo. Não, sim, isso aí eu concordo, mas eu acho assim, eu não sei, quando eu li eu não percebi isso, pode ser que eu vou até reler esse capítulo para ver, mas eu não acho assim que ela tá falando assim, tem gente que tem isso, tem gente que já é assim, tem gente que... Eu não acho que ela tá falando isso aqui, não, eu acho que ela tá já mostrando para nós bem direta, bem sintetizado, bem sucinta, assim, né, porque um capítulo só, isso aí daria um livro inteiro, né? Então, para a gente ver o que é exatamente aquilo, arrogância mesmo, rancor mesmo, entendeu? O seu grau, né? Eu acho assim, a gente está discutindo assim que tem, né, que tem uns que são mais, tem uns que são, mas eu acho que isso daí já é a gente já está partindo para um achismo nosso. Eu acho que ela fala que exatamente ela é bem direta, eu acho. Na minha concepção, na minha leitura, eu percebi assim. Eu não penso no achismo, porque eu estou convidando vocês a fazer uma reflexão de si. Quando você fala do outro, beleza. A pessoa é arrogante, beleza? Agora, vamos trazer para nós? Não é que eu estou jogando machismo, estou te convidando a fazer uma reflexão seguinte. Faça uma análise de você mesmo, do seu dia a dia, e procure enxergar momentos em que você pode estar praticando arrogância. Nessa reflexão que eu fiz lendo aqui, eu vi vários momentos que eu estou sendo arrogante dentro da minha casa. Entende isso? Não, eu entendo, mas aí então, para mim era um estudo todo. Por quê? Porque o objetivo é o quê? Eu pegar o que eu estou aprendendo e ficar em mim, não no outro, em mim. Não, sim, eu entendi. Você que não está entendendo o que eu estou falando. Eu achei que o estudo era para entender o que ela está explicando aqui daquele teor aqui. Sim, claro. A autorreflexão que eu vou fazer em mim, aí já é outra coisa.
Você entendeu? Eu achei que era uma coisa para a gente aprofundar, por exemplo, o que é exatamente o arrogante, a causa dele, todo o teor psicológico. Até eu acho que está faltando aquela parte que a gente tinha falado, que nem eu, nem ninguém fez, né? Mandar material no grupo, né? Eu sou uma que não mandei nada. Mas, enfim, eu estava entendendo o estudo de uma forma, que seria assim, por isso que eu estou levando por esse lado. Mas assim, as minhas reflexões é cada linha. Sim. Cada linha estão sendo feitas. Você entendeu? Agora eu estou falando achismo, por quê? A minha opinião, meu modo de pensar, como eu não sou uma especialista, ainda é um achismo. O meu, não estou falando o seu, estou falando o meu também, entendeu? Só que por isso, por eu não querer... É igual aquele vídeo que o Léo colocou, da entrevista do psiquiatra. O que mais me chamou a atenção ali foi o lance do diagnóstico. Né? Ninguém aqui é psiquiatra. E quando os psiquiatras demorando 15 anos para diagnosticar um transtorno bipolar, entendeu? Então, assim, já é uma coisa difícil. Então, se eu for ficar levando, porque aí eu refleti, eu tô pensando que eu acho que é isso, que é aquilo, aí eu acho que a gente corre o risco de dar um deslize aí. Não sei, Bom, minha forma de pensar. Eu penso diferente porque, sim, o estudo é para quê? Para quem? Eu penso assim, o estudo é para quem? Entendeu? Para nós aprendermos. Isso. Ponto. Tá, mas é para nós aprendermos só para nós ou para nós, porque foi dito que era para nós aprendermos, porque a gente está num local onde a gente vai ajudar muitas pessoas, principalmente na quinta-feira, que vão estar passando por isso. Isso. E como é que eu vou aplicar algo em alguém se eu não aplico em mim? Mas eu não estou te falando que não é para aplicar. Eu te falei que a minha reflexão é em cada linha. Você que não está entendendo o que eu estou falando. Pode ser que eu não esteja entendendo o que você está falando mesmo. Você não está entendendo o que eu estou falando. Eu talvez não estou sabendo passar. Entendeu? Gente, a gente precisa encerrar, que a gente está estourando aqui. Alexandra, só deixa a Alexandra falar, que ela pediu para falar tem um tempão. Diga, Alexandra. Bom, eu ia falar justamente quando a Dani falou que as características que vocês estão apresentando aí da leitura da Joana é bem similar, duas pessoas que eu tenho convívio continuamente, e as duas eu tenho certeza que elas são sociopatas, eu tenho certeza disso. Agora, não tirando também, Wellington, o que você falou, porque quando à medida que vocês foram conversando, a gente vai analisando quantas atitudes de arrogância a gente pratica o dia inteiro, gente. É igual você falou, vários graus, né? O grau acho que começa no nosso aqui, né? Todos nós somos muito arrogantes. Mas, assim, a Joana chegou num grau pelo estudo, pelo que eu estou vendo que vocês estão falando, que eu não li, mas eu acho que ela chega no nível até da sociopatia, porque tudo que foi falado, eu só consigo encaixar em duas pessoas que eu conheço e são sociopatas. Eu convivo com elas constantemente e elas realmente são autossuficientes. Para elas, na cabeça deles, se fazem de coitadinho, de vítima, de inocente, mas são eles os grandes, os bons, os melhores, e a gente não passa de fantoche na mão deles. É isso aí. E eu queria perguntar para você, Wellington, no encerramento, se você poderia me falar o que você entendeu da definição que a Joana de Ângeles passou sobre o que é essa arrogância, na definição dela. O que você entendeu? Eu entendi que é tudo isso que a gente falou, e deixa eu ver se eu consigo falar em poucas palavras. Realmente, a pessoa que se acha, se vê melhor que o outro. A partir do momento que ela se vê mais, que ela se vê melhor que o outro, que chega até nessa questão da autossuficiência, né? Como ela se vê melhor que o outro, então ela é arrogante, porque o outro, tudo que o outro faz, para mim não é suficiente, porque eu sei fazer certo. Por exemplo, eu vou digitar um texto. Não,
mas eu tenho um monte de coisa para fazer, mas eu não posso passar para ninguém fazer, porque ninguém vai fazer o texto tão bem quanto eu faço. Entende? Tá, aí vem o orgulho, vem o se achar melhor que o outro, aí a pessoa faz o texto, suponhamos que eu acabe aceitando que outro faça. A pessoa faz, aí eu vou apontar. Nossa, mas ficou horrível. Olha que péssimo ficou isso aqui. Não, você poderia ter feito muito melhor. Ó, entendeu? Para mim, isso é arrogância. É se ver acima do outro. Né? Por isso que esses quatro comportamentos que a gente estudou, como a Adriana falou muito bem, foi preciso, são filhos espúrios do orgulho. Todos eles descendem do orgulho. Né? Da forma que eu enxergo, que eu entendi disso tudo aqui. Ó, se a gente acha que o negócio está feio pro nosso lado, tá mais feio um cadinho, entendeu? Então, nós temos que estudar muito, compreender muito o que está sendo lido, porque além de ajudar as outras pessoas, que nós vamos ter que ajudar, nós vamos ter que aprender a corrigir a nós mesmos, porque assim, o fato de eu querer ajudar o outro, e às vezes, quando na desobsessão o espírito fala assim, com que moral você está falando isso para mim? Sabe por que ele fala isso? É porque você faz exatamente igual a ele. Então, como é que você quer falar para ele o que ele tem que fazer ou deixar de fazer? Se você não faz, né? Então, vamos, né, pegar tudo que ela está falando aqui e vestir e vir trabalhar. Uma frase típica de um arrogante. Vou falar uma frase para ilustrar o que um arrogante fala. Quando chega para outra pessoa e fala assim, não, você não é capaz de fazer isso, não. Acabou. Pronto. Né? Essa frase é a típica do arrogante. Não, você não é capaz de fazer. Pode ser que a pessoa ainda não saiba fazer. Mas ela pode buscar conhecimento e ela pode aprender e ela pode fazer um dia, uma hora, a hora que ela quiser. Entende? Gente, tá ficando tarde. Precisa encerrar. Diga, Dani. A Dani já abriu tem um tempão o microfone para a gente encerrar. Bom, eu quero agradecer o estudo de hoje, te pedir desculpa por ter chegado atrasada. Vocês me emocionaram aqui, porque eu fiquei vendo umas situações assim, que eu tive que interceder com pessoas que tinham essas características aí, e que eu tive que ser muito forte psicologicamente, e eu me vi, vocês foram falando assim, eu falei, gente, mexer com... Porque a Alexandra, né, falou que ela vive com 2 pessoas sociopatas. Eu estava num grupo de sociopatas durante 6 anos. E eram reuniões de trabalho. Então, assim, chegou num momento que eu estava trabalhando com o meu psicológico. Então, eu me senti... Tudo que vocês estavam falando aí foi muito importante para mim hoje. Apesar de eu ter chegado atrasada. Eu agradeço. Só isso. Tchau. Não vou atrapalhar vocês, não. Valeu, Dani. Diga, Elô. Só complementar o que a Cris falou, com muita propriedade e razão, né? E ainda, sem a moral, a gente ainda tentando ajudar, e quem vai ser ajudado? Nós. Perfeito. Fechou. Perfeito. Show de bola. Show de bola. Nossa, gente, esse estudo tá maravilhoso. Então, vamos lá? Maravilhoso. Vamos, então, fazer a oração para a gente encerrar. Vamos agradecer a Deus mais uma vez. Quantas reflexões que esse estudo está nos permitindo fazer. Agradecemos a espiritualidade, a nossa querida Joana, por esse norte tão importante para as nossas vidas, ao nosso querido Divaldo, a Jesus. E encerramos aqui muita gratidão de verdade, com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal.
Que assim seja. Gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigado, pessoal. Jesus abençoe cada um de vocês. Boa noite.